Bom dia, irmãos e irmãs. É com imensa alegria que a paróquia São Daniel Comboni celebra junto com a comunidade São José, seu padroeiro, São José Operário. Queremos também nos unir aos nossos irmãos que celebram hoje aniversário de matrimônio. Valdete e Valdomiro, 23 anos. Rezar também por um ano de falecimento de José Gonzaga dos Santos. Todos nós também trazemos no coração as intenções para essa Santa Missa, especialmente aquelas unidas aos nossos irmãos trabalhadores, àqueles que labutam todo dia para alcançar o pão à mesa das suas casas. Vamos pedir por eles, por melhores condições, dignidade para todos os trabalhadores e juntamente também com o Papa Leão, sensibilizado por questões do mundo digital que hoje tira tantos empregos, tantas situações desumanas. Vamos também no nosso dia a dia nos comprometer com a dignidade dos filhos de Deus. Celebrar, então, com alegria esta festa de São José Operário. Cantemos. Com palmas, com alegria. São José, meu companheiro, intercede junto a Deus por nós, padroeiro da vila operária, guiai no caminho da luz. Ó Maria, que sou esse povo que nos dá o seu Filho Jesus. Nesta santa Eucaristia, pão e vinho oferecido, como fruto do amargo trabalho e o cansaço e a dor de saber que na sua triste criança teve lá sem razão de viver. Ó São José, meu carpinteiro, ensinar-nos a construir um mundo novo de paz e justiça. Como assim, Jesus? Um mundo novo de paz e justiça. Como assim, Jesus? Nesta terra de gente que sofre por descaso e ganância de alguns, ilumina teu povo cansado da mentira e da corrupção, e livrai-nos dos maus governantes que promovem a desgraça do irmão. Vamos juntos em romaria proclamar e bendizer. És o santo do povo esquecido, concedei-nos a graça de ver que trabalho de terra tem saúde e pão pra comer. Ó São José, meu carpinteiro, ensinar-nos a construir um mundo novo de paz e justiça. Como assim, que Jesus? Um mundo novo de paz e justiça. Como assim, que Jesus?
Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos agradecer a Deus pela chuva. Também temos que agradecer a Deus. Incomoda, mas é uma bênção que vem do céu. Agradecer a Deus e a São José também. E, bom, irmãos, estamos aqui para celebrar esta festa, o padroeiro aqui desta comunidade, São José Operário, né? E, então, como já falaram, já a irmã faz a introdução, pues, vamos ter em conta, nesta celebração, a todos os trabalhadores, a todos os que dia a dia procuram o pão de cada dia para seus filhos, para sua família, os que se levantam cedo, pegar vários transportes para poder chegar a seu lugar de trabalho, enfim, todo esse sacrifício. Mas lembremos que o trabalho dignifica, e então é importante. Agora, então, irmãos, celebremos com muita alegria esta festa e tenhamos presente, pues, a todos os trabalhadores que hoje alguns já estão descansando, porque depois para viver este fim de semana, então também para que todos os que não estão presentes aqui possam ser abençoados por Deus, recuperar as forças para continuar o trabalho de cada dia. E agora, irmãos, vamos a reconhecer que somos pecadores, vamos a pedir perdão a Deus de nossas culpas, sabendo que Deus é misericordioso, que Ele é bom, que Ele sempre está aberto, à disposição para nos reconciliar com Ele, porque o pecado faz com que nos separemos de Deus, mas graças a Cristo, graças a Ele, nos reconciliou com o Pai, e então peçamos perdão a Deus neste momento, reconheçamos que somos pecadores e com aquela intenção sempre de não pecar mais. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém. E agora, com muita alegria, vamos glorificar a nosso Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra aos seus amados. A voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus é Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, forte Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, 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 glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nossos clamores. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos, irmãos. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei benigno que, pelo exemplo e proteção de São José, operário, possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, queremos acolher a palavra de Deus, aquela mesma palavra que foi na vida de São José, uma ação constante de ação de graças. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Acompanhemos com as palmas. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho.
Leitura do livro do Provérbios. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu trono, do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para descansar? A sua pobreza o surpreenderá, como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá, como um homem armado sobre você. Palavra do Senhor. Tu és meu filho e hoje te gerei. Tu és Meu filho, e hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, seu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou, Senhor Deus. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei. Podes pedir minha resposta, eu te darei. Por tua herança, povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira seu domínio. Com o cinto ferro haverás de dominá-los e quebrá-los com um vaso de argila. Tu és meu filho e hoje te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei, soberano, aprendei esta lição. Com temor, servir a Deus, render-lhe glória e prestar-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho e hoje te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei.
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus terminou essas parábolas, partiu daí, dirigiu-se à sua cidade e se pôs a ensinar-lhes em sua sinagoga. Eles perguntavam assombrados: de onde tira ele seu saber e seus milagres? Não é o filho do carpinteiro? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, felizes de estar aqui juntos, como igreja, como povo de Deus, para celebrar esta festa de São José Operário. Sabemos muito bem que os santos são o exemplo que temos, exemplos de fé em Deus, exemplos de fidelidade, exemplos de oração, exemplos também de trabalho, enfim, exemplo para muitas coisas. E José é aquele que é humilde, simples. Vemos que no Evangelho, ou nos Evangelhos, praticamente ele não fala nada, ¿verdad? Parece que fosse mudo. Mas ele estava ali para fazer a vontade de Deus, sempre atento. Quando Deus falava, tens que ir para o Egito, imediatamente ele saiu. Quando tens que voltar, ele voltava. Enfim, qualquer coisa que Deus mandava para ele, ele imediatamente estava aí para obedecer, né? Então, é uma das virtudes que devemos de ter todos nós, ¿verdad? Ter essa humildade diante de Deus, também essa disposição para fazer a vontade de Deus. E aí, na primeira leitura, irmãos, aí nos fala das formigas, ¿verdad? Eu escolhi essa leitura dos provérbios, das formigas, ¿verdad? As formigas, irmãos, nos ensinam essa questão do trabalho, ¿verdad? Elas trabalham e trabalham e não se cansam de trabalhar, bem organizadas. Elas têm que procurar a comida, armazená-la para depois alimentar-se, porque que fazem as formigas? Por exemplo, aquela formiga que carrega as coisas, a própria comida, as folhas, etc. Eles levam as folhas para lá, para um ninho. E aí, aquelas folhas, lana dentro de aquelas covas, vai produzindo um fungo, esse fungo é aquele que eles vão comer, para alimentar-se, elas
y alimentar a Jainha también, ¿verdad? Que está lá dentro. Mas por eso que elas têm que sempre levar comida para o niño e aí pues vai formándose toda uma, assim, é uma organização total que nos ensina, ¿va? As formigas nos ensinam essa questão do trabalho, ¿va? Eu me lembro quando era criança, eu tinha apenas como 10 anos. Um dia pensei em pegar uma garrafa vidro transparente, ¿eh? Fui lá para onde tinha um formigueiro e peguei um pouco de terra, formigas, ovos e tudo, ¿eh? Cheguei na sala no formigueiro, peguei tudo e coloquei dentro da garrafa, assim, com todo e formigas. E fiquei esperando a ver que faziam as formigas. E interessante como elas se organizaram, ¿verdad? Dentro da garrafa, porque elas não podem sair, ¿verdad? Escorregam quando querem sair da garrafa. E interessante que elas fazem os caminhos fora da, digamos, você pode ver os caminhos por onde elas andam através do vidro transparente, ¿eh? Es decir, elas fazem caminhos, então quando elas andam, você vê onde elas vão, para onde vão, depois entram na metade da garrafa, aí guardaram os ovos e todo, aí tem, e aí eu colocava comida lá por cima, ¿eh? Eu gostava de ver como se organizavam as formigas, ¿eh? Foi uma ideia que veio assim, mas nunca mais fez, ¿va? A vezes tenho vontade de fazer de novo, mas melhor não, ¿eh? Mas para falar que as formigas, ¿va? Que são da natureza, elas são exemplo de trabalho. E como eu falava no começo, o trabalho nos dignifica, ¿verdad? Es decir, o trabalho não é um castigo de Deus, como às vezes pensamos, ¿verdad? Um castigo de Deus, não. O trabalho, ao contrário, nos faz sentir pessoas, nos faz sentir que somos úteis, ¿verdad? Ver uma pessoa que não faz nada, uma pessoa vaga, uma pessoa que come e bebe e não trabalha e vive dos outros, como parásito, isso não é bom, isso não é coisa de Deus, não está dentro do, porque nós não podemos. Por isso que São Paulo falava assim: aquele que não trabalha, que não coma. Por que Paulo fala isso? Porque lá na sua época, nas comunidades cristãs, muita gente vivia da comunidade, vivia da igreja, mas não trabalhava, entende? E Paulo, olhando para isso, colocou numa das suas cartas, escreveu assim: aquele que na comunidade não trabalha, também não coma, porque senão a pessoa está vivendo aí às custas da comunidade, dos outros, e não presta nenhum serviço, não faz nada. Então, assim passa em nossa vida. Então, como eu falo, o trabalho nos dignifica, porque nos faz sentir úteis, nos faz sentir pessoas úteis. E nunca vejamos o trabalho, repito, como algo que mandou Deus como castigo. Não. Claro, quando trabalhamos temos que enfrentar o sol, as chuvas, fazer muito esforço, cansaço, todas essas coisas, mas ao final nos sentimos felizes e contentes porque trabalhamos e sabemos que se trabalhamos é para benefício dos outros, não só para benefício de cada um. Também trabalhamos para os outros, e sobretudo o operário, aqui caracterizados por, aí temos várias profissões, e que então para sustentar a família, para sustentar o lar, para suprir as necessidades de cada dia, entende? Então a pessoa trabalha sabendo que está trabalhando não inutilmente, está trabalhando porque está colaborando, porque está apoiando,
tem razão de ser o trabalho, né? E então, irmãos, sempre vejamos o trabalho, não importa que tipo de trabalho, vejamos sempre ele como algo positivo, como algo bom, algo que Deus deixou, ¿verdad? Y que no, pues entonces nós trabalhando sentimos, ¿verdad? Y que pues estamos trabajando para otros. Y lembremos también que nós vivimos en la creación de Dios, somos también creación de Dios. Y cuando nos trabajamos, estamos trabajando en esa creación de Dios. Y cuando trabajamos, tenemos que tener cuidado para no destruir a naturaleza, porque no se trata de jugar árboles el tiempo todo y después no se planta de nuevo nada. En fin, siempre procurando maneras de trabajar en un mundo, en la tierra, sin perjudicarla, a veces con químicos, con otras cosas que van matando a tierra, van haciendo que esa fique doente y ya no da para plantar más otras cosas. Entonces siempre que trabajamos en la tierra, trabajamos en cualquier lugar, saibamos trabalhar com muito cuidado, sabendo que a criação é de Deus e que eu sou o administrador dessa criação e devo cuidar dela, né? Sempre com muito cuidado, né? Agora, São José Operário no Evangelho, os 4 evangelhos falam, os 4 evangelhos falam de que José, digamos, es carpintero en una forma indirecta, en el sentido de que cuando falan, por ejemplo, de Jesús, falan así, los que critican o los que comentaban o los que... Mas ese Jesús es un filho de carpintero. Ele é o filho, de onde ele faz esses milagres, todo isso que ele realiza, de onde que sai isso? Se ele es un filho, es decir, un filho de carpinteiro. Aí então sempre nomeavam a São José, seu pai adotivo, como carpinteiro, como um artesão. E então isso, sabemos que José é carpinteiro porque os evangelistas, os evangelhos o mencionam, quando falam de Jesus como filho do carpinteiro. Y eso fue una dificultad, hermanos, para las personas de aquel tiempo para acreditar en Jesús, ¿verdad? Como él era filho de un carpintero, y sabemos, o por lo menos acreditamos, que también Jesús era carpintero, porque siempre los filhos, digamos, adoptaban un mismo oficio de sus pais. Entonces, con certeza que Jesús también fue carpintero, fue carpintero. Y claro, entonces como Jesús vivía en Nazaret, todo el mundo vía a él crecer normal, como cualquier crianza. Después llegó a ser adolescente, después joven, adulto. Entonces ellos nunca podían imaginar, ¿verdad? Por lo menos los que moraban allá en Nazaret, acreditar, era difícil para ellos acreditar que aquela criança, aquele menino, aquele jovem, que cresceu junto com eles lá e que pues todo era normal, não tinha nenhuma coisa que diferenciasse ele dos outros. Pues claro, para eles era difícil, quando Jesus começou a falar: eu sou o Messias, eu sou o enviado, aquele que profetizaram os profetas no Antigo Testamento, eu sou o Salvador, o Messias. Para eles era muito difícil, porque, es decir, eles viam uma pessoa e não a Deus encarnado, não? Por isso que eles era difícil aceitar que Jesus fosse o Messias, né? Uma coisa interessante é, irmãos, que José, es decir, foi escolhido por Deus para, bueno, primeiro porque era esposo de María, mas también para cuidar de María, en momentos de perigo, en momentos difíciles, y cuidar do filho, un filho adoptivo, no era filho dele, sino filho de Deus.
mas José foi escolhido para cuidar deles. Mas Deus não poupou o trabalho. É decir, José tem que trabalhar, não porque José é o pai adotivo e tem essa missão tão importante. Podíamos pensar, bom, não tem que trabalhar, vai levar uma vida sem esforço. Nesse ofício, ¿qué tipo de carpintería que? Pues, se fala que os carpinteiros daquele tempo não eram só aqueles que faziam cadeiras, faziam mesas para alguém que pedia, alguém que encomendava. Não, também eles se dedicavam a construir casas ou remodelar casas, restaurar as casas. Então, dizemos que era só um carpinteiro que fazia cadeiras ou reparava. El carpintero tinha um trabalho mais abrangente, ¿verdad? E então José se dedicou a isso e também Jesus, ¿verdad? Seguindo o exemplo do pai, ¿verdad? Outra coisa importante, irmãos, que todo tipo de trabalho, temos que vê-lo como algo positivo, ¿verdad? Porque tem trabalhos que nós pensamos que são degradantes, que diminuem a pessoa, não. Por exemplo, aquele que varre as ruas, ¿verdad? Que anda aí, pode sentir-se um pouco apenado por aquele tipo de trabalho. Eu me lembro meu irmão Walter, ele estava desempregado e já não conseguia trabalho, mas tinha a oportunidade de trabalhar assim nas ruas, por a prefeitura, por meio da prefeitura, mas ele tinha vergonha, tinha pena de fazer aquele tipo de trabalho. Que vão pensar as pessoas, ou onde eu moro, que vão pensar, esse trabalho tão baixo, né? Todos os trabalhos são importantes, todos são necessários. São necessários. Que tal se essa pessoa não varre a estrada, ou não varre então aí fica todo lixo, feio, né? Porque ninguém vai se dignar a fazer nada. Então, é importante isso também, irmãos, né? Todo tipo de trabalho, né? Enquanto que é trabalho, sempre temos que considerá-lo como algo positivo, algo bom, algo necessário para a sociedade, né? E também outra coisa importante que San Daniel Comboni, para mencionar a San Daniel Comboni nesta festa da São José Operário, ele sempre confiou em São José. Quando ele tinha problemas econômicos na missão, porque a missão exigia muitos gastos, ele pedia sempre para São José. E ele tinha uma confiança plena. Ele sabia que se pedia para São José ia dar. E assim era. Podia tardar, dizia para São Daniel. Podia tardar, mas já nas últimas, já quase, aí pues acontecia um milagre, através de São José. Então, Comboni, graças a Deus, nunca conseguiu ter aquilo necessário para levar para frente para a missão, porque estava São José aí sempre atendendo às necessidades da missão que realizava San Daniel Comboni. E agora, outra coisa importante, irmãos, também com respeito ao trabalho e ao salário, verdade? Nós podemos ver que às vezes as pessoas trabalham muito, e se esforçam muito, e trabalham dia e noite e todo, mas depois, que fazem com esse dinheiro que ganha? Malgasta o dinheiro, lo usa para outras coisas, para os vícios, e a esposa fica junto com os filhos passando necessidades no lar, porque não tem responsabilidade essa pessoa que ganhou aquele salário, aquele dinheiro,
¿verdad? Y lo utiliza para otras cosas. Y a veces, cuando ya llega en casa, yo conocí a una persona que recibía la aposentadoría y bastante dinero porque tenía trabajado con el Estado, con el gobierno, mas poco tiempo, ya no 2 o 3 días, ya no tenía nada. Había bebido todo y além de que aquel que atendía no bar, pues le robaba también, aproveitaba que estaba bêbado y entonces perdía mucho dinero, en fin. Mas, irmãos, Deus nos dá, sempre nos provee un trabalho para que trabalhemos, mas esse dinheiro que ganhamos temos que saber utilizar bem, ¿verdad? Utilizarlo bem, ¿verdad? Para o lar, para a família, para as necessidades, ¿verdad? Próprias da família e para outras coisas, mas sempre dentro para o benefício dos outros, não para só o benefício egoísta, sino que para o benefício de todos, ¿verdad? Então, temos que pedir sempre para que todas estas pessoas que trabalham e que ganham, e que têm seu salário e benefícios também, possam utilizar bem esse dinheiro para o bem de todos. Então, irmãos, agradecer a Deus por esta festa de São José e pedir a São José, para que ele, que é o padroeiro dos trabalhadores, ¿verdad? Porque foi o Papa, não me lembro bem o nome agora, acho que era São Pio, o 12, creo que Pio 12, ¿verdad? Ele foi quem instaurou, digamos, instituiu a São José como padroeiro dos trabalhadores, es decir, já existia este 1º de maio, que los trabajadores siempre celebraban, y entonces el Papa lo que fez fue procurar, digamos así, un padroeiro para los trabajadores. Entonces, ¿cuál sería un mejor padroeiro? Con certeza que sería San José operario, ejemplo de trabajadores, ejemplo de no solo de trabajador, sino también ejemplo de padre, ejemplo de protector, la familia. Entonces, vamos a pedir a José que Él, como padroeiro, vele por todos los trabajadores, por todas las familias, y no solo trabajadores hombres, también mujeres, las mujeres de trabajo, que tienen que a veces, por ejemplo, mi pai fez de mãe y de pai, ele morreu, minha mãe morreu com 23 anos de idade só. Eu fiquei com 7 anos, os outros com menos idade, mas meu pai e mãe, sempre cuidou de nós, nunca nos abandonou, ¿verdad? E assim existem muitos exemplos, ¿verdad? De pais que fazem o papel de mãe e também mães que fazem o papel de pai, ¿verdad? Então, para que Deus ajude a todos estes trabalhadores e trabalhadoras que vivem nestas situações, para que Deus sempre e São José possa sempre velar por eles. Amém? Vamos a ficar em pé para continuar nossa celebração. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E agora, irmãos, vamos a nos dirigir a nosso Deus, esse Deus todo-poderoso que sempre é providente e vela por nós. Ele sempre vela por nós.
se confiamos em Deus, nunca nos vai faltar nada, nunca. Quando estemos desempregados ou preocupados porque não temos emprego, sempre pedir a Deus: Deus, você que é providente, você que vela por nós, que se preocupa por nós, consiga para mim um trabalho para cuidar da minha família. Então sempre, e também contar com José, que ele sempre intercede como santo e como padroeiro dos trabalhadores. Senhor, conduzindo-nos no vosso caminho, todos. Para que encontrem em São José força, inspiração e que seu trabalho seja sempre digno, justamente remunerado e respeitado. Em sua dignidade, rezemos ao Senhor. Senhor, conduzindo no vosso caminho. Para que ninguém perca a esperança de moradia digna, sejam acolhidos com solenidade, rezemos ao Senhor. Senhor, força nos nossos caminhos. Para que vivemos a espiritualidade do trabalho como vocação, possamos transformar o mundo com amor e dedicação. Rezemos ao Senhor. Senhor. Para que o exemplo de São José, a Igreja seja sempre cuidadosa, guardiã dos dons de Deus e modelo de serviço e humildade, rezemos ao Senhor. Vamos colocar nas mãos de Maria, Nossa Senhora, que também é exemplo de trabalho, é exemplo de trabalhadora, que cuidava aí da casa, do lar, ¿sí? E também de seu filho e de José. Enfim, Maria também exemplo de trabalho, de trabalhadora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai de misericórdia, que em Cristo nos destes o caminho seguro, que conduz ao vosso reino, acolhei estas preces e sustentai-nos com a vossa luz, agora e sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste ofertório, queremos colocar as nossas vidas, o nosso coração e também ter presente a vida dos trabalhadores, daqueles trabalhos que são essenciais e que possamos sempre com Jesus estar unidos na obra do Pai. Podem trazer as carteiras de trabalho aqui junto à mesa do altar, que na credência ao lado. Quem trouxe pode fazer a sua procissão para deixá-las aqui. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação,
para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Onde são teu sangue, força no caminho? Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitos são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Ora, irmãos, para que este sacrifício meu e de vocês seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, assim como São José se dedicou com amor e fidelidade ao serviço do vosso Filho unigênito, nascido da vida.
Faze esto en memoria de mí. Eis o mistério da fé. Anunciamos e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice de salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa, Leão, o nosso bispo, Dom Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje, de maneira particular, nós queremos rezar pelos falecidos José Gonzaga dos Santos e também pelas vítimas dos trabalhos pesados, crianças que morrem exploradas, nossos amigos, familiares, pessoas que morrem nas guerras, pessoas que morrem nos hospitais abandonadas sozinhas, as almas do purgatório, e de todos os que partiram desta vida, acolhe-se junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos Daniel Comboni e Luiz Cruzopi, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos nos dirigir a nosso Pai, o Pai providente, aquele Pai que prepara para todos nós o necessário. Já outras vezes falei, quando rezamos o Pai Nosso, tem aquela parte: dá-nos hoje o pão de cada dia. Não se trata de trabalhar para amontoar riquezas, não. O pão de cada dia, Deus nos dá para que o necessário para cada dia. Então sempre tenhamos esse espírito, digamos, espírito de pobreza no sentido, no de miseria, sino de que saber, que Dios repara más lo que es necesario para la familia, más aquello que sin querer almacenar. Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Dá-nos hoje a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos a pedir pela paz, pela paz na igreja, nas comunidades, a paz no mundo, na sociedade, né? E pues também pedir pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? Para que possam ter toda essa liberdade e todas essas que sempre a justiça ampare o trabalhador. Sabemos que tem aqueles que se aproveitam dos trabalhadores, se aproveitam, se enriquecem às custas dos outros, verdade? Com salários baixos, enfim, sempre o rico procura como enriquecer-se, aproveitando-se dos outros. Mas também tem aquele rico que é honesto, que consiga as coisas honestamente, mas sabemos que outros não fazem assim. Então pensamos pela paz em todo sentido, em todos os campos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus ressuscitado esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. Irmãos, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos, chegou o momento do encontro com Jesus na Eucaristia. Nos dispomos então para esse encontro de amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino dos céus, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue
Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir, e segundo o preceito que Deus lhe ensinou, será maravilha de Deus o Senhor, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. Teu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graça de bem coração, estende sua mão em voz dos irmãos, terá um banquete, um lugar para si, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. E seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou, verá maravilhas de Deus o Senhor, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, segundo o caminho da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque é muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor E segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Oremos, irmãos. Muito bem, servo bom e fiel.
Entra na alegria de Deus, Senhor. Senhor, que na solenidade de São José alimentaste neste altar a vossa família, defendei-a sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos a agradecer todo a Deus, mas também a comunidade de São José que organizou tudo, muito trabalho, começando pelo trido, foi feito lá na Casa Comboni, que eu acho que a Casa Comboni é pequena para fazer esses tridos, porque muitas pessoas ficam longe do altar, ficam por aí conversando, então temos que ver outro espaço talvez melhor. E então agradecer a todos o trabalho feito, as crianças que estão aí caracterizadas e enfim, também o apoio de outras comunidades é muito importante. Aí vivimos a solenidade no sentido de que aí estamos sempre presentes todas as comunidades querendo apoiar, e assim deve ser, trabalhar em conjunto. Somos uma única comunidade, a paróquia é uma única comunidade, onde todos temos que participar, temos que apoiar, sobretudo nos festejos e em outros tipos de atividades, sempre prontificar-nos para poder servir, poder ajudar. Então agora vamos acompanhar a apresentação dos trabalhadores mirins. Eu sou morador de rua. Eu sou eletricista. Eu sou jardineiro. Eu sou motorista de ônibus. Eu sou médico. Eu sou gari. Eu sou policial. Eu sou professor de judô. Sou secretário. Eu sou nutricionista. São José, a vós nosso amor, nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a nós nosso amor, sede nós o bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Viva São José! Então, vamos dar os avisos e depois na sequência a bênção das carteiras. Então, teremos a abertura do mês mariano na comunidade Nossa Senhora das Dores. Então, vamos acompanhar aqui os anúncios, a comunidade que estará homenageando Nossa Senhora. E também, de 9 a 13 de maio, a comunidade Nossa Senhora de Fátima está preparando, então, a sua festa. Amanhã haverá visita missionária lá na redondeza da comunidade Nossa Senhora de Fátima, pela manhã. Então, vamos nos organizar nas equipes missionárias para essa visita às famílias lá da comunidade. Teremos também Festival de Prêmios Paroquial no dia 3 de maio, a partir das 12 horas, com um delicioso almoço.
ainda estamos tendo venda de cartelas. Não deixemos de participar para ajudar a paróquia também na sua necessidade de melhorias, né, de ajuda também aos irmãos que mais necessitam. Comunidade Nossa Senhora Divina Luz também irá iniciar a sua festa. E temos missa hoje, né, que é a primeira sexta-feira do mês. Temos missa hoje no Sagrado Coração às 19 horas. E segue os agradecimentos da comunidade que festeja São... Então, acabou, não é? Oh! Então, agradeço a todos vocês. Não vou citar nomes, né? Porque com certeza eu vou esquecer de alguém. Mas vocês, né? Estou agradecendo a todos vocês. Deus, né? E São José, né? Agradecendo a todos por aqueles, né? Que nos ajudou, né? Por essa linda festa. Então, agradecendo aos padres, aos coroinhas, ministros e todos vocês. Então, irmão, vamos a pedir que venha sobre estas carteiras de trabalho a bênção do Senhor, verdade? E que junto com a bênção sempre haja trabalho, sempre haja emprego, que nunca falte para cada pai, cada mãe, cada trabalhador. Sempre haja emprego para o bem de todos, para o bem da família, para o bem da sociedade, enfim, que não falte o trabalho de cada dia e o pão também. E Deus Todo-Poderoso e Eterno, você que é providente, você que sempre cuida de nós, que sempre está velando por nós, abençoa estas carteiras, que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. E que Deus, através de São José Operário, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos ir em paz. Demos graças a Deus. Thank you.